Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as cidades de compras aqui do Paraguai. Muitos brasileiros pensam que só se compra aqui no Paraguai em Cidade do Leste, só conhecem Cidade do Leste como o único destino de compras. Mas você vai aprender agora aqui nesse vídeo que, na verdade, são 4 as cidades de compras aqui no Paraguai. 3 são as cidades de fronteira com o Brasil, e uma, Assunção, a capital do Paraguai. As 3 cidades de fronteira estão coladinhas aí no Brasil. A Assunção está a mais de 350 quilômetros de Cidade do Leste, então está na outra ponta do Paraguai. Em um lado, como você pode ver nesse mapa que eu vou te mostrar agora, em um lado está a Cidade do Leste e você segue praticamente em linha reta até Assunção. Esse detalhe ele é interessante porque mais no decorrer do curso você vai perceber que isso pode ser usado até como uma estratégia de compra bem interessante para você. Você pode entrar no Paraguai por Assunção, você pode entrar no Paraguai por Assunção de avião, eu já vou te explicar como isso é uma vantagem, ir até a Cidade do Leste com um custo bem pequeno de deslocamento, voltar para Assunção e depois voltar para o Brasil. Essa é uma estratégia muito interessante se você não vem de cidades próximas à fronteira do Brasil. Se você, por exemplo, está lá no Nordeste e em outras cidades. Então chegar aqui no Paraguai por Assunção pode ser algo bem interessante para você. Mas vamos então entender um pouco mais quais são as cidades de compra aqui do Paraguai. Conforme eu for mostrando para você, falando, você vai ver no mapa, eu vou mostrar no Google Maps para você onde essas cidades estão, detalhes a respeito de cada uma dessas cidades, para que você vá aprendendo um pouco mais sobre ela, que você vai descobrindo onde elas estão e também vá se preparando para chegar aqui no Paraguai das suas cidades. Em uma aula mais à frente no módulo, eu vou falar para você quais são as formas de chegar aqui no Paraguai. Agora, o meu objetivo é só te dar uma visão mais ampla das cidades do Paraguai e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então você já vai começar a se preparar para a sua viagem na próxima vez que você decidir vir para o Paraguai. Então vamos começar a falar sobre as cidades de compra aqui do Paraguai. Como eu falei, são 4. Eu vou falar primeiro de 2 cidades que são pouco conhecidas dos brasileiros. Uma é Pedro Juan Cabaleiro. Essa cidade ela é basicamente uma rua, tá? Você tem uma fronteira que a gente chama de fronteira, que as pessoas conhecem como fronteira seca. Uma fronteira seca é, de um lado eu tenho o Brasil, você atravessa a rua, literalmente você atravessa a rua e você está em Pedro Juan Cabaleiro, tá? Bem próximo a essa fronteira você tem os lugares de compra. É basicamente uma rua onde você tem uma série de lojas que comercializam produtos dos mais variados tipos. Pedro Juan, então, qual é a vantagem de você conhecer e você comprar em Pedro Juan Cabaleiro? Basicamente, a facilidade de atravessar a fronteira de um lado para o outro. Muitos brasileiros eles fazem esse trajeto de carro. Eles vêm de São Paulo até Pedro Juan, fazem suas compras e voltam para o Brasil. E aqui, em outras cidades como Cidade do Leste e Salto de Guairá, tem uma ponte, existe uma ponte onde tudo afunila para essa ponte. Na aduana aí existe a fiscalização em apenas um ponto. Em Pedro Juan, a fiscalização as pessoas dizem que é um pouco mais tranquila, tá? Mas não se engane com isso. Então você naturalmente vai passar a fronteira, normalmente você passa a fronteira a pé. Se você quiser declarar os seus produtos, eu recomendo que você faça isso. Se você passou da cota e quiser declarar os seus produtos, você tem um posto de fiscalização da Receita Federal onde você pode fazer isso, bem próximo da fronteira. Se você não quiser declarar os seus produtos, você vai embora, pega o seu carro, pega o ônibus, vai para a rodoviária, pega o ônibus, vai para São Paulo, qualquer parte do Brasil, e você, teoricamente, não teria que declarar os produtos. Por que eu digo que é teoricamente? Porque existem postos de fiscalização na cidade, na estrada, até você sair do estado. E nesses postos de fiscalização, se você não declarou o seu produto, você pode perder os produtos.
Mas vamos voltar a falar um pouco de Pedro Juan. Quais são as vantagens de Pedro Juan? A primeira, ela está próxima, um pouco mais próxima, ela é a cidade mais próxima dos grandes centros. Ela é mais próxima de São Paulo, ela é mais próxima do Rio de Janeiro. Ela é a primeira cidade de fronteira que você vai encontrar quando você chegar aqui no Paraguai, como eu posso mostrar para você aí no mapa. Então a distância entre Pedro Juan e São Paulo, a distância entre Pedro Juan e Rio de Janeiro é menor do que a distância de Salto de Guairá e a distância de Cidade do Leste, tá? Por isso, ela é uma cidade interessante. Se você quer economizar em compras, você pode ir para Pedro Juan e você vai economizar bastante, você vai ter grandes vantagens aí. Isso é uma vantagem, tá? Quais são as desvantagens? As desvantagens é que Pedro Juan é bem menor. É uma das menores cidades de compra. Ela e Salto de Guairá estão competindo aí entre qual é a menor. Então você não vai encontrar uma variedade assim muito grande e a competição é menor. Você tem uma quantidade de lojas bem menores do que em Cidade do Leste. Então, como a competição é menor, a tendência é que você pague um pouco mais caro pelos seus produtos. Mesmo assim, ainda é uma economia muito grande entre você comprar em Salto de Guairá e você comprar no Brasil. Então, se você deseja fazer suas compras em Pedro Juan, ainda vai sair bem mais barato do que você fazer suas compras no Brasil. E você vai ter a comodidade de estar mais perto do Brasil. É a primeira cidade, ela fica bem no meio e você tem um acesso melhor a Pedro Juan. Um outro detalhe que é comum tanto a Pedro Juan como a Salto de Guairá é um shopping, é o maior shopping do Paraguai, que se chama Shopping China. O que acontece é que muitos brasileiros eles vão para a Cidade do Leste e eles ficam perdidos, porque a Cidade do Leste é muito grande. A quantidade de lojas e a desordem urbana que existe em Cidade do Leste, como você já viu nos outros vídeos, ela causa um certo problema aos brasileiros. Em Pedro Juan isso é menor, tá? Em Pedro Juan é menor essa concentração de lojas amontoadas. Também não é tão confortável, mas é menor do que Cidade do Leste. O que a maioria dos brasileiros fazem? A maioria dos brasileiros pegam um carro ou ônibus, vão até Pedro Juan, vão ao Shopping China, que é uma loja imensa, como você pode ver um pouquinho dela nessas fotos. Chegando ali, você resolve praticamente todos os seus problemas em um lugar só. Então você vai no Shopping China e pode comprar vinho, eletrônico, roupa, coisas para casa, brinquedo, tudo em um lugar. Isso faz com que a maioria dos brasileiros prefira ir lá no Shopping China fazer suas compras a ir até Cidade do Leste e Salto de Guairá. Então essas são as vantagens e isso é o que você deve pesar antes de decidir para qualquer uma dessas cidades. A outra cidade é Salto de Guairá. E eu digo que ela é a menos conhecida dos brasileiros. Por que eu falo isso, que ela é a menos conhecida? Porque ela está meio que no meio do caminho. Ela está entre Pedro Juan e Cidade do Leste. Como ela está aqui no meio do caminho, basicamente os brasileiros não costumam ir muito lá. Outro detalhe que faz ela ser não tão conhecida quanto a Cidade do Leste é o fato de existir uma ponte bem grande no meio do caminho. Uma das partes mais largas do rio está justamente ali, do Rio Paraná, está justamente ali em frente a Salto de Guairá. Essa parte larga faz com que eles tenham uma ponte de extensão muito grande, como você pode ver nessa partezinha do vídeo que eu vou te mostrar agora. Então essa extensão muito grande da ponte até Salto de Guairá faz com que as pessoas tenham um pouco de dificuldade. Também o transporte coletivo, o transporte urbano até Salto é mais escasso do que aqui em Cidade do Leste. E também em Pedro Juan, onde você pode transitar a pé se você desejar tranquilamente, não tem nenhuma ponte no meio do caminho. Isso faz com que Salto do Guairá seja um destino um pouco mais elitizado. E aí é que muitos brasileiros que querem um conforto vão até Salto de Guairá para fazer as suas compras. Então se você busca gastar um pouco mais ainda do que Pedro Juan, um pouco mais do que Pedro Juan, mas ter um conforto total, Salto de Guairá é o seu destino. Salto de Guairá é um conjunto de shoppings.
as lojas de rua são menores e você tem shoppings bem interessantes. Você tem um Shopping China um pouco menor que o Shopping China de Pedro Juan, então a variedade de Salto de Guará é menor, mas você tem outros shoppings em Salto de Guará muito organizados, muito bonitos. Você tem shoppings no início da cidade, como você vai ver agora no vídeo, algumas fotos dele, alguns trechozinhos dele que eu vou mostrar. Você tem um shopping grande no início da cidade com uma variedade impressionante. Você tem o Shopping China e você tem mais 2 shoppings muito interessantes dentro de Salto de Guará. Isso faz com que Salto seja um destino confortável de compras. Você pega o seu carro, faz um passeio com a família, é uma cidade bonita, agradável, limpa, organizada, diferente de Cidade do Leste. Você pega o seu carro, bonitinho, atravessa a ponte, faz as suas compras em Salto, pode se hospedar em Salto mesmo, existem diversos hotéis interessantes, você pode se hospedar ali mesmo, ou você pode ir até atravessar, você pode se hospedar em Salto de Guará do lado paraguaio, ou você pode atravessar para o lado brasileiro e se hospedar. Existe uma quantidade de hotéis bem interessante. Na aula onde eu vou falar especificamente de Salto de Guará, eu vou entrar nesses detalhes e vou explicar cada um desses pontos para você. Então, Salto de Guará é um destino interessante se você busca conforto, comodidade e tranquilidade. Ela é uma cidade que está no meio entre Pedro Juan e Cidade do Leste, então você tem um destino um pouco mais longe do que São Paulo, do que Pedro Juan e Cidade do Leste, está meio que na metade do Brasil, mas é bem interessante para você fazer as suas compras também com bastante tranquilidade. Outra cidade de compra aqui do Paraguai é Assunção. Eu ainda não vou falar de Cidade do Leste, eu vou deixar para falar de Cidade do Leste por último. Mas por que Assunção é um destino que você deve considerar em seu planejamento de compras? Basicamente, Assunção ainda não é um destino turístico. Não existe nada aqui em Assunção que atraia as pessoas para vir aqui. Então o que acontece? Não é uma cidade voltada para a venda de produtos para estrangeiros. É uma cidade onde os paraguaios vivem. E por isso o preço das coisas, toda a estratégia de venda, toda a estrutura de venda é para vender para o Paraguai. Não é para vender para brasileiros. Então, aqui em Assunção, você não vai ter um preço tão competitivo quanto você teria em Cidade do Leste. Mas a grande vantagem de Assunção é que você tem um aumento na sua cota de importação. Se você atravessa em qualquer fronteira seca, ou você atravessa a pé ou de ônibus, mas em uma fronteira que não entra no país por via aérea, você entra por via terrestre, melhor dizendo. Então, se você entra em uma fronteira seca em Pedro Juan, ou em Cidade do Leste, ou em Salto de Guará, se você entra em qualquer uma dessas cidades, você vai ter a cota de $300, que vai ser a sua cota de importação, de compras nessas cidades. Entrando por via aérea, se você vem aqui para Assunção de avião, essa cota sobe de $300 para $500, então você tem um incremento significativo na sua cota de importação. Então você faz com que a tua cota suba rapidamente. Outra coisa que as pessoas relatam bastante é que é mais tranquilo entrar em São Paulo, em outros lugares, chegando a partir de Assunção. A fiscalização é bem menor na aduana brasileira. Então, eles tendem a fazer com que você a não ser tão exigentes nos produtos que você compra. Nesse caso, você tem mais tranquilidade, você não precisa ficar tão preocupado em fazer suas compras quando você entra no Paraguai a partir de Assunção. Eles estão muito mais preocupados justamente com os voos que vêm de Nova York e dos Estados Unidos. Por isso, eles deixam um pouco de lado os voos que vêm de Assunção, porque eles sabem que o turismo aqui não é um turismo de compras, é um turismo de negócio. As viagens aqui são de negócios. As pessoas vêm aqui em Assunção para fazer negócios, para criar seus negócios e explorar aquilo que o Paraguai tem de bom a oferecer, que é o desenvolvimento econômico do país. Mas aí você diz, Diogo, se o preço é mais caro e eu não tenho tanta variedade, como eu posso fazer? Se você vem num voo bate-volta, eu vou ensinar para você algumas lojas aqui em Assunção e tem preços bem semelhantes aos preços de Cidade do Leste. Basicamente o que eles fazem é, compram dos mesmos importadores em Cidade do Leste e fazem esses produtos chegar aqui em Assunção com um preço um pouco mais caro. Eles negociam isso, então você compra aqui em Assunção um pouco mais caro, mas ainda é muito mais barato do que você comprar
aí no Brasil. Então vou ensinar para você, quando eu falar especificamente sobre a cidade de Assunção, como você faz isso. Se você não faz uma viagem bate e volta, uma viagem muito curta, você pode tirar um dia para fazer as suas compras. Como você faz? Como geralmente as pessoas fazem. Elas pegam um ônibus aqui em Cidade do Leste, assim como ocorre em São Paulo, existem ônibus que saem de madrugada, saem meia-noite, meia-noite e 15, meia-noite e 30, 1h da manhã. Esses ônibus, eles viajam à noite até Cidade do Leste. Você chega em Cidade do Leste por volta de 5h30, entre 5h30 e 6h30, e pode começar a fazer as suas compras. O comércio em Cidade do Leste, por incrível que pareça, ele abre muito cedo. Às 7 horas da manhã, 6h30, as lojas já estão abrindo. Então o que as pessoas fazem, que vêm aqui para Assunção, pegam um ônibus, vão até lá. A passagem é muito barata, você vai pagar em torno de 35 a 40 reais de passagem no máximo. Você vai pegar esse ônibus, vai até Cidade do Leste, chega lá em Cidade do Leste 7 horas da manhã, faz as suas compras, 3h30 o comércio em Cidade do Leste fecha. Fechando o comércio, você pega o ônibus novamente de volta e vem aqui até Assunção e chega aqui mais ou menos 11 horas da noite, meia-noite. Ainda dá tempo de você pegar o ônibus e ir até o seu hotel. Se não, você pode ficar hospedado em Cidade do Leste mesmo e voltar à noite, ou voltar de madrugada. Ou fazer uma hora, eu vou ensinar para você como você faz isso, fazer uma hora ali em alguns shoppings, em algum lugar, e depois você volta nos ônibus à noite e chega aqui no Paraguai bem cedo de madrugada e já pode seguir o seu dia. Tá bom? Então essa é uma estratégia que muitas pessoas elas usam. Tiram um dia de compras e resolve o seu problema. Por isso quais são as vantagens de Assunção? Primeiro, você aumenta a sua cota de importação, reduz a preocupação com a aduana e pode aproveitar os preços de Cidade do Leste gastando um dia de viagem. Você vai gastar um dia de compras. Tá? Então você pode viajar de madrugada e você assim usa muito bem o seu dia. É bem tranquilo fazer isso. Muito bem, então nós já falamos das 3 cidades. Agora vamos falar da 4ª cidade. A 4ª cidade de compra aqui do Paraguai e a mais conhecida dos brasileiros é Cidade do Leste. Qual é a grande vantagem de Cidade do Leste? É uma cidade bem próxima de uma das cidades mais turísticas do Brasil. Não só uma das cidades mais turísticas do Brasil, mas você também tem ao lado uma cidade da Argentina, Porto Iguaçu, que é muito boa pelos seus restaurantes. A gastronomia de Porto Iguaçu é espetacular. Então, como você tem aí um polo turístico muito grande, as pessoas aproveitam, se querem passear. Cidade do Leste é ideal para você comprar, comer bem e ainda fazer as suas compras. Isso torna esse destino imbatível. Então você tem uma economia muito grande, é o lugar mais barato do Paraguai e você também tem um polo turístico espetacular. Por isso, se você quer unir o útil ao agradável, se você quer descansar, fazer compras e ainda comer bem, você não vai encontrar outro lugar que reúne tudo isso no Brasil. Não existe no Brasil hoje um destino turístico que reúna tudo isso. Os brasileiros, poucos brasileiros ainda conseguem reconhecer isso, tá? Mas isso está mudando muito. Os brasileiros estão começando a entender que é um lugar onde você pode ver coisas maravilhosas, coisas lindas e ainda fazer uma economia muito grande de dinheiro, comprar coisas bem legais, tá? Isso está crescendo bastante hoje. Por isso, os investimentos tanto em Cidade do Leste como em Porto Iguaçu são imensos. Vamos falar então do que talvez mais interessa a você, que é a parte de compras de Cidade do Leste. Cidade do Leste concentra a maior quantidade de lojas. Como eu já falei, o turismo está todo ali ao redor, então muitas lojas estão concentradas ali nessa área de Cidade do Leste, porque o fluxo de pessoas é maior. Como todas as lojas estão ali, os grandes importadores também estão ali. O único grande importador que não está em Cidade do Leste, que agora em um shopping que está sendo construído está fazendo uma loja, é o Shopping China, que está em Salto de Guará e Pedro Juan Cabaleiro. Agora em Cidade do Leste você tem uma competição maior, uma variedade maior de lojas, logo você tem uma variedade de produtos maior e você tem custo menor, você tem preços menores. Basicamente, as lojas de Salto de Guará e as lojas de Pedro Juan, elas compram produtos dos importadores de Cidade do Leste. Por isso, o preço em Cidade do Leste, na grande maioria dos casos, tirando competição de preços e promoções específicas dentro desses shoppings,
dentro do Shopping China e outros shoppings que não estão em Cidade do Leste, você vai conseguir um preço maior em Cidade do Leste na grande maioria dos casos. Por isso, se você busca preço ou se você quer montar um negócio, revender produtos, ali em Cidade do Leste você vai conseguir preços bem menores do que em outras cidades do Paraguai, que é aqui em Assunção. Uma outra vantagem também de Cidade do Leste é que você tem a proximidade dos destinos, você tem avião chegando em Cidade do Leste a maior quantidade de vezes. Você tem aviões, ônibus, você tem mais fluxo de ônibus, de avião, de transporte para Cidade do Leste. Mas qual é a grande desvantagem de Cidade do Leste? Quem busca conforto tem muito medo de ir para ali. Justamente por essas coisas que eu mencionei para você, o fluxo muito grande, a competição muito grande, as pessoas querem tranquilidade e conforto, não gostam de Cidade do Leste. Então, em resumo, se você quer proximidade do Brasil, se você quer uma certa facilidade, Pedro Juan Cabaleiro é o melhor lugar. Se você quer conforto, tranquilidade, Salto de Guará é o melhor lugar. Se você quer aproveitar suas viagens de negócio ou quer aumentar sua cota de importação, quer conhecer um pouco mais do Paraguai, ver o que é realmente esse país e ainda quer aproveitar para fazer suas compras, você pode vir por Assunção. Ir para Foz do Iguaçu, a partir de Assunção e Cidade do Leste, é muito fácil, tranquilo e rápido. Então, dar um pulo de Assunção em Cidade do Leste é um bom negócio. Se você quer comprar e gastar o seu tempo comendo bem e vendo lugares impressionantes como as cataratas de Foz do Iguaçu, é melhor que você vá até Cidade do Leste ou Foz do Iguaçu. Aí você vai ter preços menores, variedade muito maior de produtos. O inconveniente que você vai ter é ali na ponte, que o fluxo é muito grande e a fiscalização na aduana também é muito intensa. Espero que tenha ajudado você, tenha esclarecido bastante para você nesse vídeo quais são as 4 cidades de compras do Paraguai e não uma só. Agora, se você quiser aprender um pouco mais sobre o Paraguai, esse vídeo que você está vendo, ele faz parte de um curso que ensina as pessoas como comprar no Paraguai, onde comprar no Paraguai e o que comprar no Paraguai. Então, me aprofundo muito mais e ensino você tudo o que você precisa saber sobre o Paraguai. Também existe um módulo mais avançado desse curso que ajuda você a entender como usar o Paraguai até para montar o seu negócio, como usar o Paraguai como rota de importação, como você pode montar um negócio a partir da importação de produtos dos Estados Unidos, de outros lugares, ou até usando o Paraguai como rota para a compra de seus produtos. Tudo legalmente, tudo ajudando você a não se beneficiar de fazer contrabando, mas sim se beneficiar de estratégias de compra, comprar bem e vender bem. Então, se você quiser aprender mais, aqui embaixo tem um link onde você pode fazer a inscrição. Não é sempre que as vagas estão abertas para esse curso. Tá? O curso Rota Paraguai Avançado, ele tem turmas que acontecem durante o ano. Agora, o curso que ensina você a como comprar no Paraguai, ele está disponível durante todo o ano. Você pode comprar a qualquer momento. É só você clicar aqui abaixo e você vai ter o link tanto para entrar na fila de espera do curso Rota Paraguai Avançado, como entrar agora, comprar agora mesmo o curso Rota Paraguai. Se você quiser, clica aqui. Se você quiser ainda ver outros vídeos sobre o Paraguai, se inscreva aqui no canal e você vai estar recebendo sempre informações bem interessantes sobre o Paraguai. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.